Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Nós iremos hoje trabalhar o tema O Norte para as Ações Humanas. Nós trabalhamos na aula anterior, horizonte do tempo e horizonte do ser, onde nós aprendemos com o filósofo que nós temos um tempo limitado, a nossa vida tem uma finitude, porém nós temos o horizonte do ser. Nós temos as possibilidades à nossa volta para realizarmos e ir em busca do que nós queremos, do nosso bem, como o autor coloca. E aí nós iremos refletir um pouco hoje sobre o norte para as ações humanas. No livro-texto de vocês, na página 10, nós vamos ver o seguinte, que assim como os navegadores, lembram que nós falamos um pouco sobre eles, das suas viagens de alcançar povos nunca alcançados e dos seus receios de encontrar o que encontraria além da linha do horizonte. Mas nós falamos que os navegadores no navio, ele tem a bússola para guiar, para lhe dar um norte, para lhe mostrar um caminho que deveriam seguir nas suas viagens, desbravando as terras nunca alcançadas. E nós, seres humanos, nós precisamos também de ter um norte para guiar as nossas ações. Vocês já pararam para pensar? Vocês são guiados por quê? Quem é que dá o direcionamento, quem é que dá a orientação, o caminho a percorrer? E aí nós podemos ver que para guiar as nossas conquistas, segundo o autor, muitas vezes buscamos o norte, ou seja, uma referência que as possa orientar a respeito de como viver no mundo e conviver com os outros. Então é necessário isso. De que maneira eu vou viver no mundo, eu vou em busca dos meus ideais, daquilo que me traz felicidade. Eu tenho que ter uma direção, eu tenho que ter um norte. E nós, seres humanos, buscamos isso, Alguém que possa nos orientar, algo que possa nos dar uma conduta de como podemos viver e conviver com as outras pessoas. E aí, na antiguidade, alguns filósofos, dentro desse caminho, dentro dessa busca, compararam a ideia de sol com a nossa trajetória, ou seja, eles compararam a ideia do sol, como diz aqui, o bem relacionado ao sol. Por que o bem relacionado ao sol? Lembra que o tema do bimestre é ir em busca do bem. Aí ele relaciona aqui nesse momento, filósofo, o bem relacionado ao sol. Ele diz que o sol, ele ilumina, ele clareia o caminho, a gente consegue ver, na luz do dia, o caminho que devemos percorrer. Então o sol é tido como aquele que ilumina e guia as decisões e as ações humanas. Então, que sol seria esse que guiaria as nossas ações e as nossas decisões humanas? Ele diz o seguinte, que na página 10 aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, que nessa ideia pode-se estabelecer socialmente algumas regras de condutas para serem observadas pelos indivíduos. E essas regras de conduta, gente, eles classificaram como a moral. A moral, ela é como se fosse esse norte para cada um de nós seres humanos. Para que possamos viver em sociedade, a sociedade ela traz também uma moral. Ela traz o quê? Um conjunto de regras que nos dê um norte, nos dê uma orientação de como nós devemos nos portar quando estamos convivendo com os outros, no nosso ambiente escolar, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho. Existe em cada ambiente uma conduta de regra, existem normas
que nós devemos respeitar para que possamos viver bem e para que possamos desempenhar o nosso papel de uma maneira que possa não atrapalhar, mas sim que venha ajudar. Então, todo ser humano precisa de um norte, precisa realmente de uma conduta de regras. E aí ele traz esse conceito de moral como sendo essa conduta que nos dá um norte, que nos dá uma direção, que é chamado de moral. E aí nós podemos ver que, no decorrer do tempo, os filósofos trouxeram essa noção de moral, de respeito, e trouxe como base o bem relacionado ao sol. E hoje nós vamos falar sobre dois filósofos, que é Friedrich Nietzsche e Immanuel Kant. Nietzsche, no século XIX, ele traz esse entendimento de sol. Ele estudou, na página 12 vocês vão ver que Nietzsche estudou o pensamento de filósofos da antiguidade, que comparava a ideia de bem ao sol, que era capaz de iluminar as ações nossas humanas e as nossas decisões, e criou regras através disso, regras de conduta para compor a moral. Então ele disse, não, existe realmente algo que pode nos nortear, que pode nos dar uma direção. E aí ele concluiu o seguinte: Nietzsche ele disse que assim como alguns planetas têm mais de um sol, ele acreditou também que as pessoas elas não apresentam uma única moral, mas diversas morais. Então Nietzsche ele acredita que existem diversas morais para diversos tipos de povos, diversos tipos de regras para diversos tipos de povos, diversos tipos de normas para diversos tipos de povos. Mas aí, no século XVIII, muito antes de Nietzsche, tinha um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele era contrário à ideia nietzschiana. Ele diz o seguinte, que há uma regra moral universal, agir como se desejaria que todos agissem. Ele não acreditava que existia várias morais. Ele acreditava que existia uma regra geral que iria nos dar um norte para todas as nossas ações. E ele disse o quê? Aquilo que eu não quero que as pessoas façam comigo, eu não devo fazer os outros. Essa seria a regra geral, a moral única que ia nortear as pessoas nas suas ações e nas suas condutas. Então, Immanuel Kant, que é esse filósofo alemão, chegou a essa visão diferente da visão nietzschiana. E aí eu gostaria que vocês também pudessem refletir sobre isto, sobre essa questão da moral. Vocês acham que existe uma moral única para todos os povos? Ou vocês acham que existem várias morais, vários conjuntos, condutas de regras para cada povo tem a sua moral, cada povo tem o seu código de regras para viver bem? Será que vocês acreditam assim? E aí eu gostaria que vocês lessem mais sobre esse olhar de filósofo, sobre esses dois filósofos aqui, sobre as teorias de cada um deles e pudessem responder as questões da página 13 sobre isso. Você concorda com Nietzsche ou você concorda com Kant? E por que concorda, né? Então existem questionamentos aqui sobre o bem. Será que você concorda o bem relacionado ao sol? É apenas um sol ou a vários sóis? Então, que vocês possam refletir sobre isso e responder essas questões. E aí, nós vamos ter, para a próxima aula, essa atividade da página 13, né? Atividade semanal, lendo as teorias desses filósofos, ok, pessoal? Por hoje é só, até a próxima aula.